Estado do Conselho 2025, em análise está o ano 2024 e todo o mandato que se aproxima rapidamente do seu final. O convidado de hoje é o Presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão. Muito obrigado uma vez mais pela sua simpática disponibilidade. Antes de aprofundarmos as questões que nos trouxeram aqui, e sendo o Presidente um político com enorme histórico e intensa atividade, mas sabendo que o cargo que desempenha neste momento é muito exigente, perguntava-lhe em que momentos é que o homem se sente cansado e como diariamente se renova essa energia, como se recarregam as baterias? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui contigo, estar aqui convosco, agradecer todo o trabalho que vocês têm feito. Bom, a primeira pergunta, como é que... Olha, é verdade que isto é um desafio, mas é um desafio que eu já conhecia, não é? Pronto, as pessoas conhecem, mas não quero mais repetir, eu já sou autarca deste Conselho desde 97, comecei na Assembleia de Freguesia de Sacavém, fui 12 anos vereador desta Câmara, com pelouros como a educação, a financeira, o desporto, na altura do Presidente Carlos Teixeira, depois fui 4 anos vereador da oposição, depois no mandato passado fui Presidente da Assembleia Municipal e Tesoureiro da minha União de Freguesias de Sacavém e Porto Velho, e agora Presidente de Câmara, por isso era algo que eu já conhecia bem. É óbvio que ser Presidente de Câmara é muito diferente de ser vereador, de ser Presidente da Assembleia Municipal, um Presidente de Câmara que obviamente quer transformar o seu Conselho. Um Presidente de Câmara que quer fazer o seu mandato tranquilo, também eu podia o ter feito e podia estar a fazer esse mandato tranquilo. Mas acho que não é isso que as pessoas pretendiam de mim, também não é o meu perfil, não é o meu modo de estar. O meu modo de estar este é o meu conselho, nasci aqui, sempre aqui vivi, minhas filhas andam aqui na escola, transformar este conselho em algo que me dá um prazer e um gosto enorme, porque é o meu conselho. Não há prazer maior e não há gosto maior do que estar a presidir um conselho onde sempre viveu, onde nasceu, onde tem a sua família, as suas filhas. Isso é uma satisfação que devo à população do Conselho de Loures. Onde é que eu sinto dias mais cansados? Olha, há dias e há momentos, este mandato foi marcado por 2 momentos muito intensos. Foi marcado por um momento da Jornada Mundial da Juventude, que foi um momento intenso, onde Loures se empenhou de forma muito ativa e acho que estivemos bem nesse papel. E as cheias de há 2 anos foram momentos, obviamente, que eu jamais esquecerei na minha vida e que exigiram de mim um esforço muito grande. Onde é que eu sinto pilhas e onde é que eu vou buscar essa força? Nas pessoas. É o facto de andar na rua, sentir esse reconhecimento por parte das pessoas, é, digamos, o meu doping. São as mesmas pessoas e as opiniões, umas positivas, outras negativas. A crítica é sempre bem-vinda, aquela destrutiva, confesso que entramos aqui, mas aquela que é construtiva é importante que seja. E, portanto, o meu doping, a minha força, onde eu vou buscar a minha força, é na população do Conselho de Loures, na rua. Na mesma linha e no desempenho desta exigente função, o que mais o surpreendeu, negativo ou positivamente? Aquilo que na realidade nunca tinha imaginado que acontecesse ou existisse? Decorrente da função. Negativamente foram as cheias. As cheias foi o momento para mim mais impressionante do ponto de vista negativo. Nunca assisti, de facto, e acho que nós na nossa vida também, o Jorge também não, foi um momento muito delicado, muito do ponto de vista humano, do ponto de vista do Conselho. A impotência que se sente naquele momento é algo que jamais esquecerei e do qual tenho uma dívida de gratidão para com todos aqueles que se empenharam em resolver, não só do ponto de vista do seu empenhamento pessoal, as forças de segurança, as juntas de freguesia, os trabalhadores da Câmara, dos CIMAR, todos, não queria aqui, mas todos, mas também aquilo que depois veio, que foram 20 milhões de euros para, digamos, minimizar o prejuízo das pessoas, das empresas, repor vias, repor estradas, repor muros, e são 20 milhões de euros que obviamente estavam orçamentados para outras coisas e que tiveram que ir para ali. Esse foi o momento mais delicado. O momento que eu acho que o Loures esteve foi de facto a Jornada Mundial da Juventude, veio permitir que Loures desse aqui uma imagem boa. E acho que isso também foi empenhamento de todos, mas que foi um momento muito positivo. No aprofundamento da análise do presente mandato, vamos tentar objetivar a nossa conversa, dividido em grandes capítulos e sempre que possível enquadrar
casos concretos que ilustrem a retórica política, digamos assim. Começando pelas linhas orientadoras e dinâmicas políticas que caracterizaram e caracterizam este mandato. Tudo começou com um rebranding, digamos assim, e uma tentativa de reforço de notoriedade da marca Loures. Razões da aposta e nível de evolução atingido? Todos os presidentes de Câmara, quando iniciam funções no seu Conselho, tentam introduzir a sua marca própria e tentam introduzir uma dinâmica própria. Isso é óbvio. Aconteceu no passado, quando ascendeu aqui e venceu há 8 anos atrás também. Introduziu uma nova linha, uma nova marca. Eu senti necessidade de criar esta marca Loures no centro, porque Loures está mesmo no centro. Esse era o meu objetivo, era colocar Loures no centro da discussão política e que está a acontecer, do ponto de vista nacional, colocar Loures naquilo que é as boas práticas, quer no desporto, quer na educação, quer no investimento público, quer naquilo que é a área social, com quem nós temos um forte empenhamento, e portanto era colocar Loures no centro das boas práticas, no centro do país, no centro do investimento privado, e que se verificou, e portanto acho que conseguimos, fomos felizes. O nível de evolução nestes quase 4 anos, como classificaria? Está satisfeito com a evolução conseguida nesta afirmação? Colando a questão do Loures no centro, sim, completamente. Em todos os aspectos, quer no político, e isso é notável, é notório, quer do ponto de vista daquilo que é o desenvolvimento de políticas públicas, investimento público, mas também investimento privado. Hoje, nestes 3 anos, fixaram-se aqui empresas de uma forma muito grande. Em que divisão, digamos assim, categoria se encontra o Conselho no que à Grande Lisboa diz respeito? Em importância comparativa, houve alguma subida de divisão, digamos assim, de Loures nos últimos anos, em termos da importância? Eu sinto isso muito nas reuniões que tenho dos presidentes da área de Lisboa. Sinto isso pela primeira vez, Loures, o seu Presidente de Câmara, e repito, pela primeira vez, o Presidente de Câmara de Loures faz parte da direção da Associação Nacional de Municípios Portugueses, portanto eu faço parte dessa direção, nunca houve nenhum Presidente de Câmara que fizesse parte da direção da Associação Nacional e, portanto, Loures está no centro e atingiu-se também essa subida de divisão, como lhe quis chamar, podia chamar outras coisas, mas vamos utilizar o mesmo termo. E sinto que faz hoje há um olhar, do ponto de vista político, dos restantes presidentes de Câmara, com um enorme respeito e consideração. Principalmente numa primeira fase falou-se muito de uma inclinação pessoal do Sr. Presidente para apontar holofotes para a zona oriental do Conselho. Passado todo este tempo, como reage a esses comentários e principalmente como o trabalho desenvolvido contraria essa alusão? É uma boa pergunta. Eu sempre disse que este Conselho, eu conheço bem este Conselho, modéstia à parte. Conheço bem este Conselho e sei que este Conselho são 2 Conselhos que aqui estão. Há uma zona oriental do Conselho de Loures, há uma zona norte do Conselho de Loures. Eu tentei este mandato e acho que consegui unificar o Conselho. Isso vê-se até a nível esportivo, os clubes esportivos hoje estão juntos, tudo, boas relações. Isso é importante. Nós somos só um Conselho, é o Conselho de Loures. E é nessa plenitude que nós conseguimos atingir um conjunto de objetivos. A dificuldade que este Conselho sempre teve, também teve a ver com isso mesmo. Quando nós falamos e quando vamos visitar um Conselho de Oeiras, ou de Odivelas, ou de Amadora, nós estamos a falar de conselhos de 30, 40 km quadrados. Este Conselho tem 170 km quadrados. Quando vamos a esses conselhos, fazer um investimento de 6, 7 milhões de euros num parque verde, ou um grande equipamento, todo o Conselho, nesses conselhos, usufruem desse investimento. Aqui, há sempre uma necessidade de duplicar esse investimento. Nós temos aqui o Parque da cidade, onde estamos aqui a ver, o Parque Adão Barata. São poucas ou raras as pessoas da zona oriental que vêm aqui usufruir deste espaço. O mesmo agora estamos a fazer no Parque Verde, o futuro Parque Papa Francisco. Dificilmente também as pessoas aqui irão. Portanto, a Serra, por mais o Túnel do Grilo. A dificuldade da gestão de um Presidente de Câmara, num Conselho como este, é muito mais difícil, muito mais, digamos... Tem que duplicar sempre os equipamentos e pensar... É desafiante, mas assim é bom. Uma das suas máximas é a total disponibilidade de fazer parte das soluções, mesmo em matérias que escapam à responsabilidade do município. Pedia-lhe 2 ou 3 exemplos dessa convicção. Olha, é uma convicção que eu sempre tive e que está a dar frutos. Eu sempre vi este Conselho, nos últimos 8 anos, onde a CDU teve gestão aqui na Câmara,
assistia como deputado na Assembleia da República, que tive durante 5 anos antes de chegar aqui a Presidente da Câmara, sentia olhar para Odivelas, olhar para Vila Franca, olhar para Amadora e vê-los a construir centros de saúde, vê-los a construir equipamentos escolares, e aqui em Loures não se via nada, e não se viu durante 8 anos, não se viu praticamente nada. E, portanto, via-se, era uma reivindicação, que a culpa é sempre do A, do B, era do governo, fazia-se faixas, fazia-se vigílias, fazia-se... Mas as coisas não aconteciam. E aquilo que eu sinto, porque ando na rua, as pessoas estão cansadas desse tipo de política do jogo do empurra. Eu acho que, e aquilo que eu sempre coloquei na minha campanha, e estou a fazer, é querer fazer parte da solução de todos os problemas que afetam a vida das pessoas, independentemente de ser da responsabilidade da Câmara. A CDU continua a dizer que isso é tirar dinheiro para outras coisas que são a responsabilidade da Câmara. Mas se assim não fosse, nós não tínhamos desbloqueado um conjunto de coisas, e pediam para dar exemplos. Olha, Exato. eu falo dos centros de saúde. Nós estamos a disponibilizar 5 milhões de euros do orçamento próprio para fazer os centros de saúde. Senão, não havia nenhuma construção de centro de saúde. Temos agora, neste momento, 4. Dou-lhe outro exemplo claro. O quartel da GNR de Bucelas. Há anos que se fala do quartel da GNR de Bucelas. Eu cheguei ao governo e disse, olha, como é que é? Pá, eu estou disponível para participar. O governo vai participar em 1 milhão de euros, nós vamos participar em 1,5 milhão de euros, mas agora estamos a articular com a APA um conjunto de coisas e com a GNR para lançar o concurso público rapidamente, mas desbloqueou-se com esta nova visão. Como se conseguimos desbloquear aí, não tanto com esta visão, mas com a importância do facto de fazer parte da Direção da Ação Nacional de Municípios, consegui incluir 8 escolas básicas dos 3 e secundários do nosso Conselho nesse programa de requalificação. Estamos a falar de perto de 100 milhões de euros de investimento, e isso, de facto, é essa postura que se modificou e que, neste momento, é a grande dificuldade por parte do Governo. Olha, as cheias foi um bom exemplo. Os 20 milhões de euros, 10 milhões, o Governo está a participar. Outro exemplo, e termino com este, que é muito importante, a segurança. Sim. Nós, a PSP, a Freguesia de Loures, a cidade de Loures, toda a zona oriental, em média, havia 1 ou 2 viaturas para 150 mil pessoas. Nós vamos, juntamente com as juntas de freguesia, adquirir viaturas e fazer manutenção de várias viaturas. Isto é fazer parte da solução do problema. Uma das questões mais faladas, mas que tem cara e coroa, é o nível de endividamento assumido pela autarquia, justificada na sua grande parte pela necessidade de aproveitamento do PRR. Pergunto, devem os municípios sentir especial preocupação pelo nível da dívida e o eventual comprometimento de obras futuras, projetos de maior significado? Houve algumas razões para, de facto, este endividamento que nós fizemos, que é para a obra, que é importante. E isso deve-se a 3 razões muito fundamentais. Primeiro, recuperar um atraso de 8 anos. E é importante que se diga obras adiadas durante muitos e muitos anos da responsabilidade. Olha, a Cidadão 1, outro exemplo, a Cidadão 1 em São João da Talha, a CDU jamais a concretizava porque continuava a dizer que isto era só do Governo. E era, e é. Mas ou nós fazemos, ou andamos mais 20, 30 anos a reivindicar. Por um lado foi a recuperação da ausência de investimento durante 8 anos, então CDU. Por outro lado foi a necessidade, nós, e como disse bem, repormos a comparticipação municipal num conjunto de obras importantíssimas, quer do PRR, quer do PT 2030, e por isso, e outras que nós entendemos que eram necessárias, não têm qualquer tipo de financiamento europeu, mas que eram necessárias. Vamos agora arrancar com a obra da Escola do Infantado, 6 milhões de euros, totalmente suportada pela Câmara, ou a Portela da Azóia, uma escola que sem dignidade nenhuma e que neste momento já está em obra. Portanto, eram investimentos necessários, tinham que ser feitos, e, portanto, foi para recuperar essa ausência de investimento e para, digamos, colocarmos numa posição dentro da área metropolitana de Lisboa, que, na minha opinião, estávamos demasiado atrasados. Quanto à questão financeira, é óbvio que a Câmara não está numa situação financeira delicada. Os empréstimos bancários obedecem a regras de rácios financeiros que permitem esse endividamento. Estamos muito longe ainda, só para tranquilizar, da capacidade máxima de endividamento da Câmara. Então, em nada o horizonte poderá estar com nuvens cinzentas nesse tipo de... Ficou satisfeito pelo aproveitamento conseguido em relação às verbas do PRR? Era possível fazer mais? Nós tentamos fazer o possível.
É certo que o PRR estava desenhado, nós não fomos nós que desenhámos o PRR, nem foi a anterior Câmara que desenhou o PRR, que o PRR foi o anterior Governo, e este Governo está a fazer algumas alterações. O PRR foi muito desenhado para a questão da habitação, e nós estamos já a aproveitá-lo. Modificámos um pouco a estratégia que havia, em primeiro lugar, porque nós quisemos dar dignidade às pessoas que neste momento já vivem na habitação municipal, e é por isso que nós estamos a requalificar com muito dinheiro do PRR cerca de 1.200 focos municipais, porque eu estar a exigir que paguem rendas, e é isso que eu faço, mas também o senhorio não estava a cumprir a sua parte. A Câmara, na altura da CDU, deixou os bairros municipais num estado degradante, que as pessoas choviam lá dentro, não havia condições de dignidade de habitação, isso é conhecido, e muita dessa verba eu canalizei do PRR para essa requalificação, para dar dignidade a essas pessoas. Estamos já agora já estamos a iniciar mesmo a obra da construção de mais 300 fogos no âmbito do PRR do primeiro direito. Estamos a falar aqui de um investimento de monta. Depois, temos a questão das escolas, onde nós aproveitamos aquilo que era possível aproveitar. Aliás, nós já vamos iniciar agora a obra este mês, início do próximo mês, iniciar mesmo a obra, quer da Escola da Gaspar Correia, quer da Maria Veleda, com verbas do PRR, que já eram escassas, mas olha, tendo em conta as boas relações, e até foi este Governo que resolveu a questão da Maria Veleda que não estava, e eu consegui que ela fosse incluída ainda neste pacote. As outras restantes vão ser pelo Banco Europeu de Investimento, e por isso acho que nós fizemos um bom aproveitamento do PRR. Aliás, eu disse na campanha, a pior coisa que nós podíamos fazer, mas é o país, é nós chegarmos ao fim de 2020 e 2026 e não aproveitar. Este é um mecanismo que vai ser único, não vamos assistir a mais nenhum outro mecanismo. Eu sempre disse esta frase: se nós não formos capazes de executar o PRR com taxas que se consideram aceitáveis, 100% vai ser impossível, mas 80%, 90% de execução, vamos correr o risco da Europa rir-se um pouco connosco, porque sempre necessitados e desaproveitar esta oportunidade única. Outra das prioridades era, e já fez referência a isso, e continua a ser, a captação do investimento privado, nomeadamente o desafio para que as empresas de referência passem a estar sediadas no Conselho. Balanço possível em relação a essa estratégia? Foi enorme. Nós temos casos, não queria aqui pessoalizar, mas o Conselho de Loures, na minha opinião, olha, eu vou-lhe dizer, conversas que tive com um conjunto de empresários que vou tendo com regularidade, que há eu até vou dizer o termo que eles utilizam, há um respirar mais saudável na ligação entre a Câmara e o investimento privado. Eu sempre encarei o investimento privado como uma alavanca e uma oportunidade para o desenvolvimento do Conselho. E eu acho que é assim que tem mesmo que ser. A iniciativa privada promove emprego, promove progresso, promove investimento no Conselho. E acho que o Conselho de Loures desaproveitou, e estamos a recuperar, lá está, esse atraso também, do potencial que Loures tem. Loures tem vias de acesso melhores do que outros concelhos têm. Loures tem uma proximidade de Lisboa que mais ninguém tem. Loures tem espaço territorial disponível para receber um conjunto de novas empresas que se queiram fixar, e foi por isso que no início do mandato muita gente duvidou do porquê de ter feito aquilo, mas está a dar resultados. Porque na iniciativa privada, tudo na vida, mas muito iniciativa privada, um privado quer investir aqui 20, 30, 40, 50, 100 milhões de euros, tem uma panóplia de outras oportunidades, outros conceitos para poder investir. E escolhe na primeira vez Loures porquê? Primeiro, na primeira vez escolhe pelas vias de acesso e pela proximidade. Mas se o Conselho de Loures se atrasa muito, como acontecia no passado, na resposta, perde a captação. O privado vai para o outro lado. Por isso é que eu dividi a parte urbanística em duas. Uma destinada a grandes projetos e dedica-se só a essa matéria, e a outra à questão importante das auges, à questão importante dos licenciamentos das moradias que se vão fazendo, mas separei. E por isso é que hoje Loures é conhecida pela rapidez com que responde, digamos, aos processos que entram na Câmara. E isso tem-nos dado vantagem perante outros concelhos, porque aqui os concelhos também competem relativamente à atração de investimento privado. Essa mudança que fiz logo no início do mandato, que muitos questionaram, está a dar frutos, está a dar resultado. E hoje temos empresas que não só se estão a fixar, como estão a mudar as sedes sociais para o Conselho de Loures. Isto é muito importante que se diga, porque eu faço questão
do ponto de vista do relacionamento que se vai tendo, que coloquem aspectos sociais aqui no Conselho de Loures. Sim, até por uma questão de receita. Sim, obviamente. Porque, repare, nós fomos durante muito tempo, a questão da logística foi o setor económico que prevaleceu aqui no nosso Conselho. A logística, as empresas que aqui se fixaram, tinham um asseto social num escritório em Lisboa com 20 ou 30 metros quadrados. A derrama era recebida em Lisboa, mas o desgaste das vias, o desgaste dos passeios, eram feitos em Loures. E Loures tinha cara a cara com todas essas obras. Os custos. Se bem que a fórmula da derrama já mudou, o município que tem assento social recebe uma grande parte, mas mesmo aquele município que não tem assento social, já há um conjunto de fórmulas e de rácios que permite receber alguma coisa, tendo em conta o número de trabalhadores que tem, digamos, o espaço que ocupa em termos de armazém, mas a importância, até do ponto de vista simbólico, mas também financeiro, é importante. Por isso é que, por exemplo, a DHL, a DPD, colocaram a sua sede social aqui no Conselho de Loures. Estamos a negociar com a REN, colocar também a sede social aqui no Conselho de Loures. Temos um conjunto, o Lidl estamos a negociar para colocar a sede social aqui no nosso Conselho. Isso é sinal do trabalho que vimos estando a fazer de relacionamento pessoal e de uma abertura maior que o município de Loures tem que ter para a iniciativa privada, como é óbvio. O claro aumento dos custos com pessoal, quer por razão da reestruturação inicial, quer ainda pela admissão de novos funcionários, é uma situação pontual para colmatar necessidades identificadas ou deve ser entendido como algo normal e em permanente atualização? Não, os municípios todos, se for ver o mapa de pessoal de todos os municípios, nestes 3 anos eles aumentaram consideravelmente. Aumentaram porquê? Porque receberam novas competências e não é delegadas, são competências próprias. Portanto, a educação, só na educação, nesta leva, vieram 1000 trabalhadores que estavam no ensino secundário e que passaram para a Câmara. Aumentámos. Ainda falando em educação, há uma área que eu continuo a debater, que é a questão do pessoal não docente. O rácio, a portaria legal está completamente desatualizada e há uma necessidade premente de pessoal não docente nas escolas e que os municípios, obviamente, recebem por parte do Ministério da Educação a verba de acordo com esse rácio, mas que toda a gente constata que é diminuto. Tem que haver rapidamente uma alteração em sede da Assembleia da República desse rácio. O município de Loures o que fez foi contratar mais 1,5 milhão de euros de pessoal não docente, a custos próprios da Câmara, mas lá está, aumentou também o pessoal. Recebemos competências na saúde, aumentou o pessoal, mas esse aumento de pessoal, tirando deste extra que eu falei do pessoal não docente, também veio a receita, o envelope financeiro associado a esses novos trabalhadores que vieram e que são muito bem-vindos aqui no nosso município. No que à segurança diz respeito, e já falaremos do buzz político criado pela sua reação aos últimos e graves acontecimentos que infelizmente se estenderam ao nosso Conselho, queria perceber quais os compromissos assumidos pela autarquia, o aumento do número de efetivos da Polícia Municipal, o apoio à PSP e à GNR, já falámos também das viaturas, a videovigilância que finalmente reúne condições para ser implementada. Qual a evolução visível no nosso dia-a-dia, digamos assim? A segurança é importante que se diga. Eu não sou daqueles, eu acho que nós temos que ter muita serenidade quando se fala destas matérias. Nem alarmar, nem deixarmos estar preocupados. E, portanto, eu sou daqueles que queria falar sobre segurança e ainda bem, e aliás tem sido os últimos dias eu a dizer que uma das coisas que o Pedro Santos fez foi recentrar a questão da imigração, porque havia uma discussão onde a imigração estava colada com a segurança e acho que era um péssimo serviço que estávamos a fazer porque não íamos resolver nada. Segurança é segurança, trata-se com matérias próprias. Portanto, segurança, falando de segurança. É óbvio que me preocupou sempre a falta de meios e de agentes da PSP no nosso Conselho. A PSP serve 6 freguesias do nosso Conselho. A GNR serve 4 freguesias, mais na zona norte, só na zona norte. Mas a PSP, por exemplo, serve cerca de 151 pessoas. E aquilo que nós temos dos dados oficiais, há uma diminuição da criminalidade no nosso Conselho, e, portanto, não há que alarmar, mas temos de estar preocupados, não no sentido alarmista. Há situações como, por exemplo, a criminalidade tornou-se mais violenta e há aqui pontos onde nós temos que olhar com particular atenção para a criminalidade juvenil do ponto de vista grupal.
E por isso, isso não é estar a alarmar, mas é termos que é estar identificar os atentos. problemas, sim. E depois, há muito autarca e muito teórico político que olha para a segurança e limita-se a ver os dados. Um autarca tem que fazer duas coisas, é olhar os dados e conhecer o e terreno. ouvir as pessoas. E é isso importante, ouvir as pessoas. E eu gosto muito de ouvir as pessoas. E as pessoas, particularmente uma população mais idosa, mas não só, têm um sentimento, e há que dizê-lo, de uma insegurança, particularmente pela ausência de policiamento de proximidade. O que é o policiamento de proximidade? Às vezes falam, é a viatura da PSP muitas vezes Visível, passar sim. nos locais. Eu ir a despejar o lixo, eu ir passear o meu cão e ver a viatura da Polícia Municipal ou da PSP a passar. Isso dá um sentimento de segurança às pessoas. E foi por isso que quando eu fiquei aí sim alarmado, foi no inverso, foi ver que a PSP tinha em média para estas 150 mil pessoas disponíveis 1 a 2 viaturas. E por isso é algo que não é da nossa competência, como é óbvio, mas iniciou logo um processo, juntamente com a PSP, com o Sr. Intendente, a quem agradeço logo a disponibilidade, para fazermos uma aquisição de 6 viaturas, onde a Câmara participa em 50% e as 6 juntas de freguesia participam em outros 50%, E a recuperação. e ficamos com mais 6 viaturas da manutenção da Câmara. E porquê isto? Porque muitas das viaturas que não estão ao serviço estão paradas nas oficinas por um pneu, por uma peça. Portanto, são 12 viaturas que vão ficar e com uma cláusula no protocolo Não poderem que é localizar. de estarem ao serviço do Conselho de Louros, só em caso de emergência, como é óbvio. Mas para fazer esse procedimento de proximidade, para irem às escolas, para circular. Para além disso, nós fizemos uma aposta muito forte, porque temos consciência que os agentes da PSP, em muitos dos casos deslocados, dormem em condições pouco dignas ou nada mesmo dignas. E por isso nós adquirimos o edifício do Externato de São José em Sacavém, que estava devoluto, e fizemos um protocolo com os serviços sociais da PSP, onde neste momento se vai iniciar a transformação daquele edifício em 21 alojamentos T0 para agentes da PSP que estão deslocados, vivem em outras partes do país. Isso é dar dignidade à PSP, é mais um contributo que o município de Louros está a dar. Falámos do quartel da GNR de Bucelas. A própria Polícia Municipal de Louros foi logo imediatamente o que fiz, foi reforçar. Em média tínhamos 21 agendas, mas temos 41. Reforcei em viaturas. Falou da videovigilância. Finalmente, o projeto vai iniciar agora rapidamente. Já acertámos com a PSP os locais onde, neste momento, vamos iniciar com cerca de 70 câmaras de videoproteção, gostava mais de chamar de videoproteção, de videovigilância, vigilância, eu gosto, acho que videoproteção, e vamos iniciar agora o projeto, a parte da identificação por parte da PSP já está feito. E depois, é óbvio que nós estamos sempre em constante articulação e temos uma excelente relação com a PSP e com a GNR. Quando se fala de segurança, esquece outra questão, que são os bombeiros. Os bombeiros também é segurança. E por isso é que eu tenho um enorme gosto, um enorme prazer, um enorme orgulho de hoje poder dizer, e a finalizar o meu primeiro mandato, de dizer que quando eu cheguei à Câmara, não chegava a 2 milhões de euros o que se transferia para as 7 corporações de bombeiros. Hoje já ultrapassa os 3 milhões, são 3,2 milhões de euros que se transfere para as corporações dos bombeiros. Foi um salto enorme. Mais de 50%. Enorme. Para além da preocupação, isto tirando outras situações, como obras no quartel de Louros, 150 mil euros que o município fez, obras no quartel dos Bujal, que foi a Câmara que fez, já é obra agora no quartel de Fanhões, as obras que fizeram em Camarate, em Sacavém, portanto, isto tudo extra. Para além do orgulho que devemos ter, que é enquanto não modificarem esta lei, que é do bombeiro, os falas do bombeiro sapador, mas ao bombeiro voluntário. E há a carreira do bombeiro que não está legislada e que convém ter um estatuto do bombeiro. E a única hipótese neste momento que existe é as equipas de intervenção permanente, as chamadas EIPs. Foi aquilo que eu disse que eu achei vergonhoso. E digo hoje, eu quando cheguei à Câmara, o governo anterior do PS permitiu criar equipas de intervenção permanente, cada equipa tem 5 membros. E deu às câmaras, quem quisesse aderir a este programa, pagava 50% dessas equipas, que são 5 elementos que ficariam a tempo inteiro nos quartéis dos bombeiros. Nós temos 7 corporações. Na altura o que a CDU fez, dizia que só estava disponível para 3. Tiveram que ir fazer sorteio. Isto foi autêntico, pode perguntar a qualquer bombeiro. Tiveram que fazer sorteio. Eu não só pus as 7 corporações com EIPs, como dupliquei. Nós temos 2 EIPs
já Por cada em cada corporação. Somos o país com mais equipas de intervenção permanentes. Isto é algo que nos deve orgulhar a todos e particularmente aos nossos bombeiros, é que eu tenho uma dívida de gratidão enorme. No que a habitação social diz respeito, moralização e equilíbrio entre direitos e deveres é uma das suas bandeiras. A correção dos números muito preocupantes na taxa de incumprimento foi notória, segundo o Executivo. Podemos ilustrar essa determinação política com resultados obtidos? Sobre a questão da moralização e equilíbrio entre direitos e deveres na habitação social e na taxa de incumprimento. De uma forma muito rápida. Eu, quando cheguei à Câmara, detetei um problema que existiu, que era, nós temos 2.500 focos municipais. Para não chamar habitação social, chamamos de habitação municipal. 2.500 focos. Desses 2.500 focos, 55% não pagavam. 55% não pagavam renda. E havia 45% que pagavam. E a dívida estava em 14 milhões de euros. Repito, 14 milhões de euros. Eu acho que o Presidente de Câmara não deve ignorar esta questão. E não deve ignorar a questão até por um ato de boa gestão pública, em primeiro lugar. E depois, por outro lado, para repor um sentimento de justiça social. Porque era injusto para esses 45% que pagavam renda, se nada fosse feito, como anteriormente o PCP e a CDU nada estavam a fazer, o que é que acontecia? Esses 45% iam deixando de pagar, porque olhavam para o lado e viam, então, se nada acontece a estes, eu também vou deixar de pagar. Era um sentimento de justiça que estava-se a fazer para esses moradores dessa habitação municipal, que estavam a cumprir, mas que era injusto. Para além dos moradores, da restante população do Concelho de Louros, que sofre muito para honrar com os seus compromissos na sua habitação. Aliás, uma classe média, cada vez é média mais baixa, e que está a ter dificuldades enormes. E, por outro lado, porque tenho uma lista de espera de 1.000 pessoas para terem também uma habitação municipal. E casos sociais gritantes. Mulheres solteiras com filhos menores, pessoas doentes, idosos. Portanto, os casos sociais também estão nessa lista de espera de 1.000 e que querem pagar. Para além de haver uma renda de 4,5 € que podia ter sido atualizada em 2014, e há que dizê-lo aqui, e não foi atualizada, e eu atualizei para 10 €, que é a renda mínima. Há rendas de 20, 30, 40, 50 €. Mas a renda maior anda neste momento nos 10 €. Então o que é que eu tinha que fazer? Criar um sistema que aquilo que eu, enquanto aqui estiver, é assim que vai ser. Todos temos direitos, mas todos temos deveres e responsabilidades. E por isso, isto era uma bola de neve que estava a aumentar de uma forma que já não havia controle, e é verdade, aproveitei o facto do senhorio Câmara também não estar a fazer a sua parte, que é dar dignidade na habitação. E aqui está um lado humanista que é importante que se coloque. E este lado humanista foi o PS, fui eu que me introduzi na requalificação desses 1.200 fogos, que já está a acontecer, está a andar em bom ritmo, e que as pessoas estão muito agradadas por finalmente não lhes chover em casa, terem digamos, uma vivência dentro da sua casa com dignidade, que era aquilo que não existia. Esta era a palavra, era indigno o que estava a acontecer. Agora, é lógico que a Câmara está a cumprir a sua parte. Nós temos também que cumprir. Agora, aqui havia duas formas de o fazer. Ou era despejar de forma dura, ou era tentar entrar em diálogo com essas pessoas. E foi o que nós fizemos. Isto é importante que se diga. E, portanto, eu hoje posso dizer que baixámos de 55% de incumpridores para 20% de incumpridores. O que é um salto em 2 anos muito notório. Deixe-me só meter aqui um parênteses. A CDU disse claramente na nossa última conversa que esses números não correspondem minimamente à verdade. Respondem, podem dizer o que disserem. Os dados estão lá e eles existem, cada um agora... Eu acho que isso é o desespero a falar. O comentário que tenho, isso é o desespero a falar. Okay. É o desespero de uma inércia. Durante 8 anos que não foram capazes de fazer, olhavam para o lado e acho que isso não era a forma de se resolver. Mas, por outro lado, dizer, baixámos para 20% desses incumpridores. Os dados estão lá. Nós recebíamos de rendas. No último ano da CDU 2021, nós recebíamos de rendas, não chegava a 1 milhão de euros. Fechámos o ano 2024 com quase 3 milhões de euros de rendas recebidas. Baixámos de 55% para 20%. Com base em quê? Em planos de regulação de dívida que nós introduzimos. Com um lado social importante, pode ir até às 60 prestações. As pessoas podem pagar até
Mas estão a cumprir. E assumir o compromisso. Mas Sim, estão a sim, cumprir. é respeitar o compromisso. Estão a cumprir. Estão a cumprir. Agora, há uma pergunta que ela é feita. E ela tem que ser feita. É o que é que se faz aos restantes 20%? Desculpe que lhe diga, ó Jorge, com toda a frontalidade. Durante 2 anos tentámos entrar em contato com esses 20%. Não respondiam, não vinham, não querem saber. É porque não têm interesse. E não têm interesse, e para além de, há que dizer com frontalidade, alguns casos de negócios paralelos de sub-alugueres de casas. E por isso eu não posso ser complacente com essa matéria. Por um lado, por uma questão legal, por outro lado, porque também é injusto para esses 25% de pessoas que recuperaram e quiseram aderir para baixar para os 20%, era injusto para eles, vamos ter que atuar. E, portanto, estão já a iniciar o trâmite todo jurídico para se fazer ordens de despejo. Não só por uma questão de, lá está, justiça social, direitos e deveres, obrigações para todos, como também para dar resposta à lista de 1000 pessoas que eu tenho que querem uma casa e querem honrar e querem pagar. Presidente, andando aqui à agulha, no CIMAR a evolução da política... Mas só dizer isto, é que esta redução, que às vezes fala-se o Ricardo Leão, não é humano, fez uma redução para 20% sem recurso a despeja. Foi tudo com base no plano de redução de dívida. Isto é importante que se diga. Dizia eu, e vamos apontar ao CIMAR, a evolução da política de contenção do desperdício e rupturas na rede de abastecimento de água, qual é o nível de... sente-se mais tranquilo também em relação à eficácia da recolha e tratamento do lixo? Ou seja, que balanço é que faz em 2025 do estado atual do CIMAR, que sempre foi também uma das suas preocupações? Não, o CIMAR, não há a ver. O CIMAR nós apanhámos, nós quando tomámos posse, tínhamos os serviços intermunicipalizados numa posição financeira muito delicada, com 3 resultados negativos sucessivos e sem o acionista, neste caso Loures e Odivelas, introduzirem o capital, digamos, desse resultado negativo que foram acumulando ao fim de 3 anos. Isso é importante que se diga que não houve essa posição por parte da Câmara. Nem essa matéria, nem, por exemplo, na tarifa social. A tarifa social é algo que ela existe, mas que a Câmara, os serviços intermunicipalizados praticavam-na e a Câmara nunca transferiu essa verba. Fomos nós que começámos a transferir essa verba para os CIMAR, que acho que é uma obrigação da Câmara. Isto só para falarmos em situações que elas são reais e é importante introduzi-las. É óbvio, no caso da recolha dos resíduos, ela melhorou, temos vindo a ter uma melhor relação também com o Valor Sul, ela tem vindo a melhorar. Se me pergunta se está no patamar que eu pretendia, não. Aliás, nós vamos ter desafios muito grandes. Aliás, eu tive uma intervenção agora, muito recentemente, enquanto membro da Ação Nacional de Municípios, num debate nacional sobre resíduos, com a presença dos diferentes agentes privados também da área dos resíduos, nomeadamente a EGF, que é quem gera a Valor Sul e outros sistemas, e há preocupações que esta legislação introduziu de novas competências para os municípios, na área, por exemplo, dos biorresíduos, que é, e na questão do têxtil, na questão dos materiais perigosos, passaram a ser da responsabilidade das câmaras fazer essa recolha em baixa, e é preocupante o aumento da tarifa em alta. E, portanto, quando a tarifa em alta aumenta, os municípios ou fazem repercutir essa tarifa nos municípios, ou então têm que fazer aqui atos de gestão muito difíceis. Nós não estamos a repercutir na medida em que a ERSAR, que a entidade reguladora pretendia, que é o utilizador-pagador. Eu acho que aqui também temos que funcionar um bocadinho como um escudo social e temos conseguido melhorar a questão da recolha dos resíduos, mas não está as questões de equipamento e de viaturas está mais normalizado. Estamos com projetos para fazer aquisição de mais viaturas, adquirimos um conjunto de novas viaturas. A todos os trabalhadores dos CIMAR, obviamente eu agradeço a todos, mas particularmente aqueles que estão na recolha dos resíduos, e nós estamos em casa agora com estas chuvadas e eles têm que andar ali na rua a fazer a recolha dos resíduos. Há uma dívida muito grande também que tenho, um agradecimento que tenho que lhes prestar pelo seu profissionalismo. Portanto, melhoramos, sim. Estamos no ponto em que eu gostaria, ainda não. No que diz respeito também às rupturas da rede de abastecimento, que é um dos problemas gravíssimos do Conselho, até pela idade dessas mesmas infraestruturas, há alguma possibilidade de evolução nos próximos tempos? Havia que normalizar primeiro o enquadramento financeiro dos próprios CIMAR, antes
de entrar em novas aventuras. Mas, tendo conseguido mais ou menos esse propósito, pode-se... Os CIMAR, não de agora, sempre, nunca conseguiram gerar proveitos de monta que lhe permitisse fazer um reinvestimento, por exemplo, nas redes. As redes têm sido remodeladas à conta de empréstimos bancários. Eu sempre fui daqueles que entendi que não é essa a solução. A solução cabe aqui, aquilo que tenho lutado, quer no seio da Associação Nacional de Municípios, e tenho conseguido, aliás, esse é o meu pelouro dentro da direção da Associação Nacional de Municípios, que é haver aqui uma estratégia metropolitana. E felizmente a área metropolitana de Lisboa está já a trabalhar em algo que é importante. Esse dado é importante é para... Nós, muitas das vezes, olhamos só para o caso de Louros e fechamos, enquanto Presidente de Câmara, no seu concelho. Mas nós temos que começar a trabalhar, em alguns casos, numa lógica supramunicipal. O caso dos transportes públicos foi um bom exemplo do que a área metropolitana de Lisboa conseguiu fazer. A carreira metropolitana foi trabalhoso, deu trabalho, mas conseguiu-se. E faz todo o sentido. E faz todo o sentido. Por isso é que eu introduzi este tema, até fui eu que introduzi na área metropolitana de Lisboa, e os presidentes de Câmara todos já estamos a trabalhar nesse sentido, que é, nós hoje temos dois problemas graves. Temos, digamos, o abastecimento de água em baixa, que é o que os municípios fazem, também pelas tarifas que são praticadas, neste caso pela EPAL, leva a muitos casos que nós compramos água mais cara do que com que vendemos. E depois temos um problema de rupturas, a média nacional de rupturas de perdas de água, e perdas de água, estamos a falar de rupturas, quando há uma ruptura ela perde-se, estamos a falar de consumos fraudulentos, estamos a falar de más medições de espaços verdes, e nós conseguimos baixar essas perdas de água dos CIMAR naquilo que era possível já fazer, que era, por exemplo, os espaços verdes. Os CIMAR andaram durante anos, digamos, a serem penalizados, porque a Câmara gastava... a medição do espaço verde estava mal calculada e nem havia contadores sequer. Portanto, nós fizemos esse cálculo a benefício dos CIMAR. Não foi benefício, é a realidade. Portanto, aumentámos aqui essa capacidade por parte financeira dos CIMAR e abaixámos essa perda, a porcentagem de perda de água. Estamos a combater o consumo fraudulento e temos conseguido, não tem sido fácil. Estamos agora, adquirimos um conjunto de contadores, porque muitos dos contadores de água já tinham passado o período de vida útil e já não estavam a fazer a contagem devidamente, e por isso há um problema aqui sério, por um lado, dessas perdas de água, que para além do problema financeiro, porque estamos a falar aqui de 6, 7 milhões de euros que se perdem. O problema ambiental. E o problema ambiental, a água é um bem cada vez mais escasso. Os níveis de desperdício são gritantes, mesmo a nível nacional. O nosso já é grave, que anda nos 30%, o nacional anda nos 38%, 40%, o que é gravíssimo. E é por isso que esta sensibilização que nós estamos a fazer junto do Governo, esta perspectiva supramunicipal, para ganharmos escala, para podermos fazer empréstimos a um Banco Europeu de Investimento, para fazermos pressão com a escala que temos, a pedir, digamos, por exemplo, pois é outra situação que nós já temos. Nós vivemos junto a Lisboa, o PT 2030 não tem qualquer tipo de verba para remodelação de redes. Por exemplo, a área metropolitana do Porto tem. Lisboa, como estamos colados a Lisboa, estatisticamente, com um índice de per capita em termos remuneratórios superior, levamos neste caso por tabela de forma negativa. E por isso há que repensar, e é que estamos a trabalhar já digamos, no próximo Fundo de Coesão, exigirmos do Governo, no Fundo Ambiental, uma verba, os municípios juntarem-se, ganharmos escala, para termos capacidade para pedir, digamos, investimento para remodelar as redes, porque é verdade. Só se diminui de forma concreta as perdas de água remodelando as redes. Este é o capítulo do CIMAR. O fantasma ECDU, de forma recorrente, e voltou outra vez ao tema, agita sobre a possibilidade da privatização dos serviços do CIMAR, sempre foi determinantemente rejeitada pelo Presidente Ricardo Leão. Mantém, obviamente, essa garantia. Quem me ouviu, até inclusive na minha intervenção que fiz na Associação Nacional de Municípios, é um serviço público e tem que continuar a ser um serviço público municipal. Presidente, de forma resumida, pedi-lhe um ponto de situação na relação com as juntas de freguesia. Sei que houve recentemente até um reforço de verbas para a otimização da recolha dos monos, mas qual é a relação
Faço tenho uma relação excelente com todos os presidentes de junta, independentemente das suas cores políticas. Primeira. Segunda, a prova disso foi logo, mal tomei posse, reforcei as juntas de freguesia em 4,5 milhões de euros por ano. Aliás, se nós somarmos estes 4 anos, estamos a falar de 18 milhões de euros que neste momento eu podia ter disponível para fazer um conjunto de coisas, mas que reforcei, porque ao contrário de quando foi uma lógica de assumirem competências próprias, para além das minhas competências próprias, fizemos uma nova avaliação para terem capacidade de investimento. E por isso, neste mandato, foram mais de 18 milhões de euros que transferimos para as juntas de freguesia do que aquilo que era transferido. Vamos transferir agora mais meio milhão de euros, portanto vai passar 1 milhão de euros aquilo que é a recolha dos monos, porque havia juntas de freguesia que tinham enorme dificuldade. E por isso eu não encaro as juntas de freguesia de outra forma senão esta. É um parceiro da Câmara Municipal para trabalharmos em conjunto em benefício da população. E as relações são saudáveis, que às vezes são todas elas saudáveis. Obras, vamos dividir este capítulo em 3 partes, as que já foram concluídas, e pedir-lhe que destacasse as de maior impacto, como a recente inauguração do Centro de Saúde do Catedral. Olha, eu vou lhe dizer só, é curioso porque as pessoas já tiveram, nós fizemos o PIR, o Plano de Investimento do Conselho, e é importante que as pessoas até podem monitorizá-lo, porque é um QR Codezinho e podem até monitorizar. Nós estamos a falar de investimentos, é certo, muitos do PRR, mas muitos de investimento municipal, mas não deixa de serem investimentos. Isto, eu sei que a CIDEU diz, mas isso foi por causa do PRR, Olha, e quando dizem que havia projetos, olha, eu na habitação não tinha um único projeto. Portanto, só para vermos a questão do primeiro direito e destes 300 focos que vamos agora fazer, 0 de projetos. Mas, de qualquer forma, dizer o seguinte, só esse plano são 234 milhões de euros de investimento. Não há paralelo a nenhum mandato neste Conselho. E eu vi que, novamente, que nós reforçámos a questão da educação. Educação, obras muito importantes que estamos a fazer. Novas escolas, qualificações de escolas. A Maria Veleda é um bom exemplo, a Gaspar Correia, mas a Escola Secundária de Sacaveiras, a Escola Secundária de São João da Talha, a Mário Sá Carneira, a Cetão Monteiro, a José Afonso, a Mialhada, a de Frielas, a da Covina que já está feita, a número 5 de Camaradas que está em obra, a Portela da Azoia, que era uma velha expressão de toda aquela população, que finalmente está a ser feita. Portanto, é uma aposta de enorme importância para dar dignidade na educação. Na saúde, os 4 novos centros de saúde, os dos Tujais, espera-se agora, está pronto. Agora falamos da variante. Não, para falarmos das obras que já estão concluídas, aquelas que já estão disponíveis para utilização por parte dos municípios. O Centro de Saúde do Catedral é um bom exemplo. A variante vai estar agora pronta em fevereiro, vamos inaugurar. Até posso desde já dar nota daquilo que é importante dizer-se. Nós já propusemos ao Sr. Presidente de Junta de Loures, que é quem tem a toponímia, para dar esse consentimento e para levar-se à Câmara a intenção de nós darmos àquela avenida o nome da Avenida Mário Soares, uma vez que estamos no centenário do Mário Soares, espero que seja uma medida aprovada por unanimidade na Câmara. E pronto, e temos um conjunto de outras que estão já em obra e que estão em fase de finalização. Temos a Ponte Palhais, a requalificação do centro em Santo Antão dos Cavaleiros, em Sacavém, o Centro de Saúde dos Tujais está a finalizar a obra. O Papa Francisco. O Papa Francisco, acho que é importante dar aqui uma nota muito particular. O futuro Papa Francisco vai estar pronto, mas depois vamos iniciar um conjunto de projetos de beneficiação com restauração, com animação e com receber um conjunto de eventos musicais do ponto de vista internacional, que eu acho que é importante também colocar Loures no centro, porque tem todas as condições com aquele equipamento para colocar Loures também no centro dos grandes eventos musicais que existe algum enquadramento temporal para essas várias etapas do projeto? Nós em março temos o parque pronto do ponto de vista daquele espaço verde, as acessibilidades, e depois há a sessão da passagem do terreno para a posse da Câmara, para nós iniciarmos todos os procedimentos concursais para toda a restauração, para tudo o resto, mas toda a estrutura de convívio e de lazer para as pessoas já está pronta, e como está pronta também, podemos receber posso já anunciar que pela primeira vez o Distrito de Lisboa não tem uma consideração motar. O Conselho de Loures é dos conselhos com mais grupos motares. Sim. Conseguimos unir todos os grupos motares, já conseguimos inscrever a data na Federação Portuguesa
e vamos ter a primeira concentração motar do distrito de Lisboa ali, no Parque, Em que mês é? no Parque Papa Francisco. Vamos fazer em junho, é a data, acho que é junho, Sim. vai ser um grande evento, para além de outros, mas para pôr Loures no mapa, para pôr Loures no centro. Bem, e obras que aguardam o seu início, e já agora também as principais razões para alguns eventuais atrasos. Vamos deixar o metro para o fim, mas o Estádio Municipal, a saída da A1, unidades de saúde de Camarate e Bobadela. Na saúde de Camarate e Bobadela não tiveram atraso nenhum. Elas vão iniciar-se agora. O de Camarate, quer o de Camarate, quer o da Bobadela, vão iniciar-se agora, final deste mês, princípio do mês, a obra arranca. O Centro de Saúde de Santão do Tejal também esse já vai fechar agora em março, abril. Atrasos que não dependeram de nós e que são atrasos não preocupantes, mas aconteceram. O Estádio Municipal, o Tribunal de Contas também espera o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já enviou um conjunto de perguntas, já respondemos a essas perguntas. Como sabe, o Tribunal de Contas tem um limite temporal, mas depois o que faz é envia perguntas, muitas delas pertinentes, outras também digo com toda a verdade, nada pertinentes, mas legalmente mal enviam um ofício com perguntas, esse tempo não conta. Então é desde o tempo depois da Câmara responder, esse tempo está parado. Portanto, mas nós já tivemos uma reunião nesta quarta-feira com o Tribunal de Contas, por sensibilidade da importância do estádio municipal, vai ser a casa, obviamente, do Grupo Esportivo de Loures, para se avançar o mais rapidamente possível. Está dependente do visto do Tribunal de Contas para se avançar. Esta não vai ser nem espera por concurso, é uma concessão de construção, e, portanto, avançará logo a obra, porque o que estamos à espera do visto é para a concessão de construção, daí a grande dificuldade. Mal venha ao visto do Tribunal de Contas, essa avança, essa não vai para o concurso. O tempo de execução da obra está previsto em ela 11 meses. Só 9 meses, 10 meses, sim. Depois temos a questão da A1. A questão da A1, houve um problema, uma situação que estamos a resolver com a APA, e que nós tive uma reunião há um mês e meio, com o Presidente da APA. Em princípio, conseguimos resolver a situação de um visto, de um parecer que deu, que não vinha ao encontro dessa saída da A1. Estamos a negociar com a APA. Em princípio, tudo indica que a APA vai fazer essa repreciação para dar o parecer positivo. Mal venha o parecer da APA, avançamos com o Mas é na perspectiva, por exemplo, o início da obra neste seu mandato? Ou... Repara, a APA nós vamos enviar agora para a APA em janeiro, final deste mês, princípio do próximo, se a APA nos responder em março, em março, nós lançamos um concurso público logo, finais de março, abril. Estamos a falar de uma obra de 8 milhões de euros, estamos a falar de 7 meses a seguir a abril. Porque o facto é que se lança um concurso público. Isso aí já não há volta a dar, cumpre-se a situação da cidadão, que é tão urgente e tão determinante. Vamos ao metro, metro de superfície. A perspectiva de 2026 está completamente perdida. Alguns avanços e recuos constroem a narrativa deste enorme empreendimento. Presidente, de uma forma clara, sem mas, sem nem ses, em que fase é que estamos e quando poderemos, de forma realística, aspirar a usufruir este equipamento? O metro, de forma com mais ou menos outdoors, rápida. Mas quando é que... Não, os outdoors estes aqui indicam os passos que são a ser dados. Eu não fiz, foi o que a CDU fez, 2 meses das eleições, o metro veio aqui, o metro aí também foi verdade ou não foi verdade? Sim, eu fiz essa mesma questão. Eu fiz essa questão, coloquei essa questão ao Gonçalo Caroço da CDU. Ele disse-me para eu lhe provar a existência de algum outdoor da CDU sobre então havia em todos os sítios, o metro vem aqui, por amor de Deus. Eu vou procurar essa imagem. Isso é brincar com quem, ou gozar com quem trabalha. Isso é mesmo. Então havia carregar, estava tudo cheio daí. Aliás, fizeram aquela figura triste de 2 meses antes das eleições aqui, a lançar, o metro vem e finalmente vem. Bom, a questão do metro aconteceu o seguinte: as empresas vieram a esse concurso lançado pelo anterior governo, ainda por mim, e vieram com um preço muito acima daquilo que é o preço base. Eu tenho estado em conversas sucessivas com o vice-presidente do metro e com o novo ministro, com o ministro Pinto Louros. Neste momento, de forma muito frontal, o que está é assim: teve que haver, já não vai ser por verbas do PRR, vai ser por verbas do Orçamento de Estado e por verbas do Banco Europeu de Investimento. O que neste momento está e falei ainda na semana passada, quer com o Ministro das Infraestruturas, um compromisso de que em fevereiro
se lança, não é agora um concurso, eu não vou dizer isto de forma tecnicamente correta, mas é só para as pessoas perceberem. Como já houve um concurso público internacional, em que as empresas vieram três, mas duas com capacidade foram validadas, para tal, mas com valores ultrapassados. Muito acima. As empresas, não só essas, mas todo o mercado, conhece a proposta. Se conhece a proposta, o que ele diz é que não é necessário agora fazer um concurso mais 7 ou 8 meses. Ele pode ser limitado a 3 meses. Portanto, nós o que vamos fazer, e foi dito pelo Ministro das Infraestruturas, Pinto Luz, ainda a semana passada, 2 semanas, e tenho falado com ele de forma muito regular, e nisso sabem que eu, tanto é para um lado como é para o outro, muito foco, e garantiu-me que em fevereiro se faz, digamos, esse lançamento desse concurso de 3 meses. Ora, o que sempre me disseram foi que fevereiro, março, abril, em abril estávamos em condições de fazer a adjudicação. E por isso eu estou confiante que em abril se faz a adjudicação do metro. E nessa perspectiva, qual é a visão mais otimista em relação... Porque realmente às pessoas o que interessa é quando é que o podem... Se adjudica em abril o metro, é uma questão de mais um mês, 2 meses, 3 meses para se iniciar a obra. E qual é o tempo de previsão da conclusão da obra? Nós estamos a falar de uma obra, neste momento não tem... A obra não é da Câmara, mas acho que não é tanto, 2 anos e meio, 3 anos. 2 anos e tal. Presidente, concluindo... Mas a ideia é importante que se fixe. O compromisso do Governo foi a adjudicação, portanto, lançar agora em fevereiro. Esse concurso não vai ser necessário tanto tempo para se adjudicar a obra em abril. Mas também depois depende do valor final que cada um dos concorrentes atribuirá à obra e se a mesma tem enquadramento financeiro ou não suficiente. Isso está articulado porque houve uma prévia, digamos... Sim, consulta. Ok. Se tivesse que escolher, já deu alguns indicadores nesse sentido, mas se tivesse que escolher o ponto mais alto deste mandato, algo que fique na memória coletiva, seja obra ou ação política, o que é que escolhia para ilustrar este primeiro mandato do Presidente Ricardo Leão? Eu acho que foi a capacidade, e aí tenho que também dar uma palavra de grande apreço aos trabalhadores da Câmara, a todos eles. Nós fomos capazes de introduzir um novo dinamismo no nosso Conselho, uma nova visão no nosso Conselho, uma visão que quem de facto manda neste Conselho é o Executivo, é o Presidente da Câmara, e já se provou, e por isso é que é importante que o Presidente da Câmara tenha poder para resolver questões e não esteja dependente de decisões do seu partido que o impeçam de fazer, como infelizmente no passado acontecia. E por isso essa liberdade de pensamento que eu tenho, esta minha visão que tenho de tratar dos problemas todos e de ser parte da solução, fez com que o município de Louros tivesse os investimentos no terreno. O município de Louros está à vista. Nós vamos a qualquer freguesia do nosso concelho e vemos obras, vemos as repavimentações, as artérias que nunca se via de 1,5 milhão de euros e vão lançar mais um milhão de euros. Estamos a fazer medidas de acalmia junto às escolas que nunca viu, aquelas passadeiras pintadas de vermelho, com as medidas de acalmia para as crianças, é mais 1 milhão de euros que se investiu. O que se está a fazer nas escolas, se reparar, e há pessoas que me dizem isso, o Conselho de Louros, basta olhar e ver, digamos, a quantidade de obras e dinamismo que se está a fazer. Isso é algo que a mim me orgulha muito, pela capacidade que conseguimos ter de planear. É um conselho que eu já o conhecia bem, portanto não perdi muito tempo, e de executar. O problema, muitas vezes, é que estamos a falar de concursos públicos, estamos a falar de poderes intermédios que às vezes demoram a ultrapassar, mas que estou convicto que este mandato vamos concretizar ainda muita coisa e se continuar a merecer a confiança da população, muito mais iremos fazer. Presidente, maior frustração por algo não conseguido e quais as razões subjacentes? Olha, uma das coisas que a mim, por exemplo, é o estádio municipal que já podia estar a ser construído se não houvesse algumas dúvidas que eu tenho consciência que elas vão ser ultrapassadas pelo Tribunal de Contas, mas que já podia estar. E é algo que a mim me custa ver, por exemplo, o Louros com a casa às costas, e isso custa-me, é óbvio que me custa, e gostava mesmo que conseguisse avançar com essa obra que eu acho que é importante, como a Cidade A1 e como outras. Balanço resumido do trabalho desenvolvido pelos restantes vereadores socialistas. O balanço eu não tenho, a mim não me compete fazer, quem compete fazer a avaliação é a população. A população é que faz a avaliação, eu também voto aqui no Conselho, portanto eu vou votar em mim, vou fazer uma avaliação de mim, mas quem faz a avaliação dos senhores vereadores vai ser a população.
Relativamente àqueles que partilham funções executivas comigo, que é o PSD. Sim, é isso que eu me refiro. Isso tenho uma opinião muito positiva. Portanto, foi uma solução que resultou. Houve aqui uma responsabilidade. O grau de lealdade, o nível grau de lealdade e de reconhecimento. vestir a camisola, o sentimento. É mútuo. Tem uma visão também que não é aquela que a CDU partilha e, portanto, é óbvio que se introduziu bem e também digo com toda a frontalidade, mesmo que vença as eleições como maioria absoluta, continuarei a contar com as pessoas, e neste caso com o vereador Nelson Batista e com os vereadores do PSD, se assim entenderem, porque eu acho que, com toda a frontalidade, as pessoas não são úteis por um momento, serve-se delas e depois manda-se fora. Mesmo que ganhe com a maioria absoluta, irei propor na mesma. E digo isto com toda a frontalidade. A minha pergunta seguinte era uma análise que já está sumariamente respondida, uma análise da relação com o parceiro de coligação, com o PSD. A análise é boa, excelente. E, portanto, a possibilidade de parceria é uma questão para manter, independentemente do resultado eleitoral. Não dependerá só de mim, não é? Não dependerá só de mim. Essa é a minha vontade. Não depende de mim, quer dizer, o PS sim. Falar depois do outro. Sim, não é? a resposta e a disponibilidade. O Chega, apesar da pouca idade, tornou-se num player com alguma relevância no Conselho. Temos, de alguma forma, um reforço da sua votação e como decorreu a relação política com os seus representantes atuais? Tenho uma relação que nunca escondi de amizade, neste caso com o Sr. Vereador Bruno Nunes. Temos uma relação, ele tem a sua visão, que não é a mesma da minha, mas também não sou daqueles que ignoram tudo o que o Chega diz. Há coisas que o Chega diz em que eu acho que tem razão e quero resolvê-las. E resolvê-las com o meu lado humanista. A questão da habitação foi um bom exemplo disso. Nós, quando temos uma postura de ignorar o que o Chega diz, e de ignorar só por ignorar, dizer que não e não mais passarão, pela fonte do que pelo conteúdo, e falar mais alto, eu acho que não, o Partido Chega existe. Se existe, as pessoas votam, existe e apresenta proposta na sua legitimidade de apresentar propostas. E eu prefiro estar neste posicionamento político de ouvir todas as propostas. Eu não sou daqueles que analisa a proposta em função do partido que a propõe. Do autor, sim. Eu analiso a proposta em função do conteúdo e daquilo que pode ou não pode ser benefício para o Conselho de Loures. E com a minha consciência, tomo a minha decisão. E houve coisas em que o Chega propôs que eu fiz. Olha, as fichas escolares para o ensino privado. Introduzi. Está feito. Portanto, não ignoro tudo. Eu acho que essa é a pior forma de se lidar. Um Presidente de Câmara tem que ouvir todos. A CDU afirma-se ela própria como a única alternativa à política atual. O balanço da relação entre o poder e a oposição. E comentário já agora, a aposta é feita pela CDU indicando Gonçalo Caroço como candidato ao seu lugar. Digamos assim, é o único player novo, digamos assim, na disputa pela presidência. Não vou fazer nenhum comentário pessoal ao vereador Gonçalo Caroço, que eu vou fazer um comentário ao posicionamento que a CDU tem feito nestes 3 anos e meio de oposição e naquilo que foram os 8 anos. Eu acho que a população cansou-se dessa visão redutora, retrógrada, muito conformada, muito naquela lógica de reivindicar e não fazer parte da solução, e a população deu um cartão vermelho a essa visão, que é uma visão que o Gonçalo Caroço personifica, porque ele fez parte desses 8 anos de gestão da CDU que a população já rejeitou. E por isso eu não faço nenhuma avaliação pessoal da pessoa do Gonçalo Caroço. Foi a CDU nestes 3 anos e pouco de mandato que não contribuíram para, digamos, a evolução do Conselho. Tiveram antes uma posição desculpa o termo, muito revanchista, e acho que isso não é uma posição que a oposição também deve de ter, que é também contribuir com propostas para o desenvolvimento do Conselho e depois esperar que a população, com toda a serenidade, faça as suas escolhas. O Presidente sempre afirma que as maiorias não se pedem, ou se merecem, ou não se merecem. O trabalho desenvolvido pela sua equipa é merecedor dessa distinção por parte dos eleitores do Conselho? Eu continuo a defender e a dizer isso mesmo. As maiorias absolutas não se pedem, elas conquistam-se, merecem-se, e eu acho que nós temos feito de tudo, e eu acho que daquilo que anda na rua há um conhecimento também por parte das pessoas
nesse resultado, mas acima de tudo era, do ponto de vista, obviamente, depois de 3 anos ou de 4 anos, de um esforço intenso, de uma dedicação por gosto, porque eu não estou aqui por gosto, era um reconhecimento da população do Conselho de Louros. Agora, só isso é que a população poderá fazer. Eu acho que tenho feito de tudo, ainda irei fazer. Ainda há muito por fazer neste nosso Conselho, muito mesmo por fazer neste nosso Conselho, e vamos ver se acha que mereço. Eu, do meu ponto de vista, mereço. A população é que vai dizer. Presidente, estamos mesmo na fase final da nossa conversa. Vamos lá então matar o elefante presente na sala. Muita tinta já foi gasta no comentário e análise à sua famosa afirmação, dando seguimento a uma recomendação do Chega sobre a possibilidade de acionar processos de despejo sem dó nem piedade a residentes em habitações municipais e que estivessem envolvidos em distúrbios ou destruição do património público. Estamos em final de janeiro, princípio de fevereiro. Passado este tempo, o que mudaria nestas mesmas declarações? Eu tenho a oportunidade de já dizer isso, na entrevista já tenho dado. Nós temos que contextualizar essa questão. Eu estive até às 4 da manhã em Santo António dos Cavaleiros, eu não estive sentado no sofá, não estive deitado. Eu estive até às 4 da manhã em Santo António dos Cavaleiros a assistir à intervenção médica que o motorista da Carris teve numa das ambulâncias e que foi vítima de um atentado de homicídio. E eu assistia ao como estava aquele motorista da Carris e, aliás, andei a ligar às 3h30 da manhã, quer para a Presidente da Unidade Local de Saúde, para o Hospital São José, que é para o Presidente do Santa Maria, porque os bombeiros me tinham dito é que não havia vaga nas unidades de queimados, nem de Santa Maria, nem do São José, e tinha que ir para o Porto. E andei ali até às 3 da manhã a resolver e conseguiu-se, que era a família ter que se deslocar, conseguiu-se, a quem muito agradeço. Eu vi o estado em que aquele motorista estava, a forma como ele estava. No dia a seguir, reunião de Câmara. Quem não sente não é filho de boa gente, e eu felizmente sou filho de boa gente. Portanto, a única coisa que eu retiro naquele é o dó e piedade. O resto não retiro mais nada. Em sequência, como explica e classifica o bombardeamento que foi alvo na altura dentro do próprio partido e que levou até à sua admissão na FAUL, um órgão distrital? Foi vítima de fogo amigo, digamos assim? Eu, se quisesse continuar, continuava. Eu fui eleito com 97% dos votos para a Federação na área urbana de Lisboa. Entendi, como não sou apegado a esses poderes, o meu foco sempre foi Louros, a minha missão sempre foi ser Presidente da Câmara de Louros, entendi sair para proteger e para não colocar a Federação, até na altura estávamos a escolher candidatos, porque o facto é que hoje, muitos deles, por outras razões, retirando o dó e piedade, mas por outras razões já estão a mudar um bocadinho o seu discurso. Mas pronto, o que foi, passou. Mas foi importante, porque hoje todos estão a colocar um assunto que eu, em dezembro, novembro do ano passado, o coloquei dessa forma. Por isso, o que eu digo é assim, o Fogo Amigo, o PS é um partido pluralista, com diferentes ideias, e eu continuo a ter a minha. Há uma coisa a mim que eu digo e agora, vem agora algumas dessas teses que é preciso haver um guião, espero que isso, mas um guião para os autarcas do PS. Olha, eu ainda ontem dei uma entrevista ao público e digo aqui, podem vir 20 guiões. O único guião que eu sigo é o que está na minha consciência, na minha matriz socialista que tenho, obviamente, mas é o guião que vai de encontro à minha consciência e encontro à defesa dos interesses da população do Conselho de Louros. Se esses guiões todos que houver não estiverem enquadrados desta forma, não sigo nenhum. As recentes alterações ao discurso do Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, em relação a essas questões e o reposicionamento na reação à imigração sem regras, nem enquadramento, são o sinal claro que, afinal, o Ricardo Leão estava certo antes do tempo do seu partido e aceita-as como pedido de desculpa? Não aceito como pedido de desculpa, porque o Pedro Nuno Santos nunca me criticou na praça pública, só disse que foi um momento infeliz, porventura do dó e piedade, que eu também reconheço, do dó e piedade, já enquadrei porque o disse, sem dó nem piedade. De resto, nunca me tirou a conversa política, pelo contrário, sempre me elogiou enquanto Presidente de Câmara. Portanto, não tem pedido desculpa nenhuma. Nem eu. Sim, mas não houve uma especial defesa também, digamos assim. Não tinha que fazer, fez.
fez. Houve muitos que queriam que ele tivesse outro tipo de intervenção e não o teve. Foi aí que explotou também um bocado. E não o teve. Não, aqui não há nenhum pedido de desculpa. Quanto à razão, eu acho que nós, e acho que o PS, acima de tudo, agora não falo quanto o PS, de uma forma muito rápida, é importante, e foi importante agora o Pedro Santos ter recentrado esta matéria, porque o que eu tenho feito aqui no Conselho de Louros é isso mesmo, não deve haver assuntos tabus. Quando eu olho para o Chega, ou para o PSD, ou para a CDU, e apresentam propostas, eu não digo logo que não, só porque vem da CDU do PSD ou do Chega. Eu acho que a melhor forma de se combater os extremismos, quer o da esquerda, quer o da direita, é ter a capacidade de resolver os problemas das pessoas. Porque há muita pessoa que vota no Chega, não são fascistas, nem de extrema-direita, são pessoas que não reconhecem nos partidos ditos, e no caso aqui em Louros, no PCP, por exemplo, na CDU, mas nacionalmente no PS e no PSD, respostas àquilo que são os seus problemas. E aqui em Louros é verdade que se cava alguma onda da extrema-direita de uns estarem a trabalhar para outros. Nós estamos a pagar as nossas obrigações e outros não fazerem. E eu resolvi isso à minha forma. Consegui criar um sentimento de justiça social no Conselho. E esses assuntos ditos tabus, para mim não há nenhum. E é assim que se combate a extrema-direita e a extrema-esquerda. É encarando os problemas e resolvendo-os. Não é ignorando. E felizmente o Partido Socialista recentra a questão da imigração, encontrando soluções para os problemas de hoje, que são diferentes daqueles que eram os problemas de há 6 anos atrás. As soluções que foram encontradas para os problemas de há 6 anos atrás, porventura resultaram, hoje não resultam. E é essa capacidade, essa humildade que o político tem que ter. E para mais um Presidente de Câmara, que acima de tudo, dos partidos, o interesse das pessoas acima de tudo. E é isso que eu tenho feito aqui neste Conselho. Vamos então terminar com a tradicional colocação de quatro afirmações para as quais eu pedi a sua melhor classificação de 0 a 10 e a primeira proposta que tenho para si é qual a classificação que daria à afirmação da sua visão para o Conselho de Louros, que parte está executada ou em vias disso? Neste mandato, Neste primeiro mandato. Eu dava um 8. Que parte do sucesso da sua gestão aceita dividir com o PSD? Essa pergunta, como é que é? Que parte do sucesso da sua gestão aceita dividir com o PSD? De 0 a 10. Aceito. É uma pergunta difícil de responder, mas a lealdade com que sempre tiveram e a postura com que sempre tiveram, que deu para aprovarmos, digamos, e seguirmos o nosso caminho, a nossa via, posso dar um 5. O recente caudal, e acabámos de falar sobre este tema, o recente caudal de críticas feitas dentro do Partido Socialista aniquilou as suas legítimas expectativas de afirmação dentro do aparelho partidário, de 0 a 10? Se eu disser 0, é que significa o quê? É que não aniquilou. Então é 0. Para terminar, Presidente, qual o nível de orgulho que o munícipe Ricardo sente pelo trabalho do Presidente Leão? O sinto com orgulho? Não, o orgulho em mim próprio. O homem, o munícipe. É difícil. Portanto, pelo trabalho desenvolvido pelo Presidente, no cargo mais institucional. Você, quando chega a casa, quando se olha ao espelho, o que é que diz para o Presidente? Eu acho que nós aí temos de ser muito humildes. Não sou eu que tenho que fazer a minha avaliação própria, é a população que eu tenho que fazer. Aí, mas em termos de orgulho... Eu orgulho de ser Presidente de Câmara é 10. Orgulho de todos os dias me esforçar imenso, com prejuízos muito pessoais e familiares, para que este Conselho possa progredir e possa desenvolver é 10. Agora, a avaliação sobre o trabalho em si, eu também sou munícipe, posso dizer das pessoas com quem eu ando na rua, dos moradores da minha rua, que estão reconhecidos, mas acho que a humildade aí tem que ser muito aí. Não? Muito orgulho no esforço que faço, muito orgulho no tempo que me dedico, da paixão que tenho a este Conselho, que é o meu Conselho. Ou menos resultados também tenho, obviamente que tenho. Tenho orgulho, mas estar-me a avaliar não gosto. Presidente, mesmo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por tudo, está bem?